Irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, que nesta manhã, mais uma vez, está conosco, participando da nossa Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do nosso Deus. Nós aqui, com toda a segurança, com todas as tratativas necessárias, e você na segurança do seu lar, participando de mais uma Escola Bíblica Dominical. Participando. Então, mande o seu like, mande o seu joinha, é muito importante você fazer a sua participação. Comente, faça seus comentários, faça suas perguntas, para que nós possamos cada vez mais estar dando qualidade à nossa Escola Bíblica Dominical. Está conosco aqui mais uma vez, pastor Ezequiel, a paz do Senhor. Também a irmã Saron, dentro de instantes, estará participando conosco, já está aí. Paz do Senhor, irmã Saron. Tudo bem com a irmã? Tudo em paz? Muito bem, a irmã Saron está participando da sua casa, da segurança do seu lar. E mais uma vez nós estamos aqui nesta manhã para comentar a lição bíblica dominical desse trimestre, que é uma lição maravilhosa, e ela vem trazer luz e conhecimento para a nossa vida. Pastor Ezequiel, por gentileza, o senhor poderia iniciar com oração? Oramos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome. Graças te damos, Senhor do Senhor, abençoa cada aluno, cada irmão, cada irmã que se dispõe nesta manhã juntamente conosco a aprender de Ti, Senhor. Sê conosco, abre a nossa mente, o nosso coração possa estar ligado em Ti para aprendermos mais da Tua palavra. Que em tudo isso o Teu nome venha ser engrandecido, Senhor. Nós te pedimos, mas te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. A lição de número 9, ela tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Esta lição faz parte do segundo trimestre de 2020, que está tratando da igreja, está falando sobre a igreja eleita, né? A igreja ativa, a igreja viva, a igreja que segue adorando, que segue louvando ao Senhor. Nós aprendemos uma série de informações a respeito da igreja. Estamos estudando o livro de Efésios, então você que não tem a revista para acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Nós estamos já no capítulo de número 3 e vamos estudar nesta manhã o mistério da unidade revelada. Mistério, pastor Ezequiel, dá aquela ideia de coisa oculta, sinistra. É isso? Não, né? Fique aí participando conosco, fique aí atento, ouvindo, analisando, anotando, questionando, para que você aprenda nesta manhã que mistério é esse, do que se trata, e você vai ver que é uma bênção na nossa vida. Amém? Lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Lição do dia 31 de maio de 2020. O nosso texto áureo está no capítulo de número 3, versículo 5 do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Na lição passada nós falamos sobre apóstolos e profetas, e você vai entender que esses profetas aqui são profetas relacionados ao Novo Testamento, aqueles ao qual o Espírito utiliza em profecia, ou através do dom de profecia, ou mesmo através da revelação da palavra pregada. Amém? Então são esses os profetas que o Espírito Santo revelou esse mistério, que você vai entender daqui a pouco do que se trata, e também os santos apóstolos, que você aprendeu na lição passada, que os apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, os 12, né? É isso que essa lição se refere, para que você possa entender melhor. A nossa verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos,
aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, pastor Ezequiel, ela está no livro de Efésios. E você que está em casa participando e não tem revista, abra a sua Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, para que você entenda aonde está a lição de hoje, o que nós vamos estudar. Está dentro desse contexto aí, amém? Vamos lá. O senhor me ajuda? Eu leio um versículo, o senhor lê um. Cadê a irmã Saron? A irmã Saron nos ajude também, irmã Saron? Amém. Nós vamos ler. Eu vou ler o 1, o irmão Ezequiel o 2, a irmã lê o 3 e assim consecutivamente. E você que está em casa, não seja alguém que assista, seja alguém que participe. Uma sugestão, leia em voz alta para você ouvir você lendo também, tá certo? Você grava melhor quando você faz isso. Vamos lá. Efésios capítulo 3, verso 1 ao 13. Verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Só um minutinho, irmãos. Guilherme, tem alguns irmãos que estão dizendo que não está sendo transmitido pelo YouTube. É você que faz isso? Irmãos, tem algumas perguntas aqui, me perdoem, para que eu possa esclarecer a você que está participando. Por motivos técnicos, não teremos condições de transmitir pelo YouTube hoje. Mas depois que encerrar a lição, o irmão Moisés sempre coloca o vídeo na playlist, aí você terá acesso. Amém? Então, os irmãos que só dependem do YouTube, nos perdoem e orem para que essas coisas possam ser retomadas e nós temos todos os canais funcionando. Então, hoje, no Facebook. Amém? Pelo que ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tendo sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Louvado seja Deus. A irmã Saron estará fazendo a introdução e também comentando o primeiro tópico, que é o mistério oculto no Antigo Testamento. Depois o pastor Ezequiel vai falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Olha que interessante, né? E nós estaremos encerrando depois falando sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Amém? Irmã Saron, por gentileza. Amém. A paz do Senhor novamente a todos, ao pastor Ezequiel, a paz do Senhor, pastor Ezequiel, a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que estão participando da nossa EBD online nesta manhã. A nossa lição hoje está riquíssima, bem profunda,
Então, eu oriento os irmãos a ficarem de posse das vossas Bíblias, pegarem um caderno, uma caneta para fazer anotações, para não perder nenhum detalhe. Tá muito boa mesmo a lição desta manhã. A nossa introdução é a seguinte: o capítulo 3 dessa carta aos Efésios já inicia com a seguinte frase: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Nota bem, por esta causa. Irmã Saron, que causa é essa que levou Paulo a ser preso? A causa da prisão de Paulo, irmãos, foi exatamente ele anunciar a revelação do mistério de Cristo. Então, o estudo que faremos nesta manhã vai tratar sobre a causa da prisão de Paulo. Paulo estava preso por causa que ele proclamava a revelação do mistério de Cristo. E ele diz assim, no versículo 1, por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, Paulo estava preso por causa de mim, por causa de você, por causa dos gentios. Ele amava demais e ele levava a sério a missão que foi confiada a ele. Note bem, irmãos, se vocês forem ler na casa de vocês, Atos capítulo 21, Atos capítulo 22, fala sobre o momento desta prisão de Paulo. Então, depois, com o tempo, os irmãos procurem fazer essa leitura. E no capítulo 21, quando Paulo chega a Jerusalém, os judeus, quando fazem um tumulto que leva Paulo a ser preso, eles estavam acusando Paulo de introduzir um gentil, um grego, no templo. Por isso que eles estavam muito revoltados com Paulo. Tá. No capítulo 22 de Atos, Paulo faz um discurso em defesa para esse povo que estava todo alvoroçado querendo a sua morte. E quando ele vai destrinchando todo o seu discurso, relatando o seu testemunho diante dos judeus, no momento que ele diz a palavra gentil, no versículo 22 do capítulo 22 de Atos, o povo não quer mais saber do discurso de Paulo, o povo se irrita novamente e começa a gritar por sua morte. Então, Paulo é preso, fica 2 anos preso, esperando julgamento, e é nesta prisão que Paulo escreve esta carta aos Efésios. Escreve também as demais cartas, como já aprendemos nas lições anteriores, mas especialmente esta carta aos Efésios. Então, por isso que no versículo 1 do capítulo 3 de Efésios, Paulo diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E Paulo pede aos gentios que não desfaleçam por causa da sua prisão, pois a glória deles estava nisso. Pois se Paulo não tivesse anunciado o mistério revelado, ele não estaria preso. Mas também os efésios não poderiam ter ouvido o evangelho e convertido as suas vidas a Cristo. Então, note bem, irmãos, que era motivo de honra Paulo estar preso por causa da revelação desse mistério. Então, estudaremos nessa manhã o conceito da expressão mistério. No tópico 1, vamos destrinchar como esse mistério esteve oculto no Antigo Testamento. No tópico número 2, vamos falar como esse mistério foi revelado na Nova Aliança, no Novo Testamento. E no tópico número 3, falaremos como esse mistério fora pré-estabelecido por Deus na eternidade. Amém? Então, eu convido os irmãos a virmos nos aprofundar nesta manhã no estudo da Palavra de Deus. Entrando agora no tópico 1 da nossa lição. Vamos lá? Tópico de número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento é o que eu vou aqui explicar para os irmãos nesta manhã. A primeira parte, o conceito bíblico da palavra mistério. A palavra mistério vem do grego mysterium. A palavra mistério significa segredo, doutrina secreta, algo oculto, algo obscuro. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, tá? Não se refere a algo, preste bem atenção aqui nessa parte da lição, não se refere a algo misterioso
que somente alguns poucos iniciados possam compreender como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses capítulo 2, verso 18. O que quer dizer isso, Saron? Então, qual a diferença do mistério que Paulo falava, que Paulo divulgava, que Paulo proclamava, com o mistério de Colossenses capítulo 2, tá? Que era divulgado por alguns adeptos do falso misticismo? É o seguinte: os cristãos de Colossenses estavam sendo censurados por alguns adeptos do falso misticismo, que praticavam culto aos anjos, exigiam dos cristãos a prática da celebração de festas do calendário judaico. Eles procuravam impor regras alimentares judaicas a esses cristãos e outras situações, tá? E outra crença desses falsos profetas era que eles tinham revelações especiais de Deus que eram inacessíveis a outras pessoas. E Paulo rebate firmemente isto. Em vários pontos da carta de Colossenses, Paulo faz questão de se opor a essas crenças. O mistério de Deus são revelados a todos que creem e que desejam saber sobre a revelação desse mistério. Para encerrar esse primeiro ponto do primeiro tópico, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, diz o seguinte: Deus, o finalzinho do versículo 3, tá? E o versículo 4 de 1 Timóteo capítulo 2. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e que esses todos homens venham ao conhecimento da verdade. Então, nota bem o que ele está dizendo aqui. A vontade de Deus, nosso Salvador, é que todos se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, não é um mistério que a revelação é apenas para alguns, como defendia, como acontecia com os irmãos de Colossenses, tá? Mas Paulo fala de um mistério que a revelação dele é acessível a todos. Amém? Finalizei aqui o primeiro ponto do primeiro tópico. Vamos agora no segundo ponto do primeiro tópico: o desconhecimento do mistério. E para iniciar esse segundo ponto do primeiro tópico, eu convido os irmãos a lermos novamente o versículo do nosso texto áureo, que é Efésios capítulo 3, verso 5. Diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado ao Filho dos homens como agora. Frisa bem esta palavra, como, tá? Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Vamos lá, então, sobre a explicação desse segundo ponto. A palavra como indica que no Antigo Testamento não foi dada a conhecer tão claramente como agora tem sido revelado pelo Espírito. Não quer dizer que ninguém tomara conhecimento acerca da bênção da qual os gentios também praticariam, tá? Francis Fox, no seu livro Efésios, Introdução e Comentário, tá? Ele diz o seguinte: a expressão mistério oculto não necessariamente significa negar a existência de vislumbres do propósito de Deus quanto a este assunto no Antigo Testamento, mas reconhecer que essa verdade não era inteiramente compreendida, que judeus e gentios deveriam realmente se tornar um só povo, tá? Então, irmãos, eles tinham acesso a esse mistério, eles só não conseguiam compreender completamente o que queria dizer esse mistério, tá? Mas vamos continuar aqui. Nessa perspectiva, reitera-se que o mistério oculto não era de total desconhecimento dos escritores do Antigo Testamento. Na verdade, eles apenas não puderam compreender em sua profundidade os desígnios divinos em relação a esse mistério. E isso porque ainda não era o tempo de ser claramente desvendado. Isto é, Deus projetara a revelação desse mistério somente para depois da vinda de Cristo aqui na Terra. Não é correto afirmarmos que os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento
eles estavam alienados a esse mistério. Não é correto afirmarmos isso. Eles tinham conhecimento desse mistério. Eles só não tinham conhecimento da sua revelação, tá? Então, não é correto afirmar que os patriarcas e os profetas estavam alienados acerca das promessas que os gentios também alcançariam. Então, deixando bem claro aqui, um segundo ponto sobre o desconhecimento do mistério, fica bem claro aqui para os irmãos que os patriarcas, os profetas, os irmãos do Antigo Testamento, eles sabiam desse mistério, porém eles não conheciam a sua revelação. A revelação do mistério não era, claro, a sua compreensão para esses irmãos, amém? Entrando agora no terceiro ponto do primeiro tópico, que vai falar sobre o mistério e os profetas da antiga aliança. Então agora vai ficar claro para vocês como eles sabiam desse mistério, tá? Como os irmãos do Antigo Testamento sabiam desse mistério. Terceiro ponto do primeiro tópico. O mistério e os profetas da antiga aliança. Vamos lá? Como já disse para vocês no ponto anterior, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam, como também fizeram menção de bênçãos prometida aos gentios. Notem bem, o patriarca Abraão recebeu a revelação de que a sua descendência seria bênção para todas as famílias da terra. Não vou ler aqui a referência, porque já é de conhecimento da maioria dos irmãos. Gênesis capítulo 12, verso 3 e Gênesis capítulo 22, verso 18 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, da descendência de Abraão viria Jesus, que através dele todas as famílias da terra teriam acesso à bênção revelada a Abraão, a bênção dada a Abraão e sua descendência, tá? Então, outra coisa, Moisés, que escreveu os primeiros livros da Bíblia, Gênesis capítulo 3 diz que da semente da mulher viria que esmagaria a cabeça da serpente. Então, as pessoas tinham acesso a esse mistério, eles sabiam desse mistério, eles não sabiam como isso ocorreria, nem de que forma ocorreria. Olha só, mais para frente, tem uma coisa muito interessante. Quando Jacó, antes da sua morte, ele abençoa os filhos dele, inclusive ele abençoa José e os filhos de José, Manassés e Efraim, que seria parte das tribos, que fariam parte das tribos de Israel, Manassés e Efraim. E Jacó, quando vai abençoar, ele troca as mãos na cabeça dos filhos. Manassés era o primogênito e Efraim era o caçula de José. E José tenta corrigir seu pai. Fala, não, pai, tá errado. A mão direita tem que estar sobre o mais velho e a esquerda tem que estar sobre o menor. E Jacó diz assim, no capítulo 48 de Gênesis, verso 19, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será multidão de nações. Olha só essa profecia que Jacó lança quando ele está dando a bênção para Efraim, para seu neto Efraim, que da semente de Efraim seria multidões de nações. Se você pegar a versão hebraica do Novo Testamento, a palavra, em vez de multidões de nações, está plenitude dos gentios. Então o versículo ficaria assim na sua tradução do hebraico, do Novo Testamento. O seu irmão menor, Efraim, será maior do que ele, do que Manassés, e a sua semente será plenitude dos gentios. Olha só que interessante, irmãos. Olha só o segredo que tem aí nessa bênção que Jacó dá para Efraim. E essa mensagem, plenitude dos gentios, essa expressão, que no hebraico é melo, agaim, Paulo utiliza esta mesma expressão em Romanos capítulo 11, verso 25. É a mesma expressão que Jacó utilizou em Gênesis 48, verso 19. Diz assim, Paulo em Romanos capítulo 11, verso 5. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte, o endurecimento dos judeus veio em parte sobre Israel, até que, a mesma expressão de Gênesis, a plenitude dos gentios haja entrado. Olha só que interessante. E o que seria essa plenitude dos gentios?
seria exatamente a vinda de Cristo e formando dentre todos os povos e do povo judeus um só povo. E não só começando com a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, essa plenitude continua sendo cumprida e continuará cumprindo até a volta de Cristo, porque esperamos, e é da vontade de Deus, que todos os povos, de todas as nações, todas as pessoas alcancem a salvação. Olha só, Isaías capítulo 49, verso 6. Vamos ler lá rapidinho Isaías, capítulo 49, verso 6, diz o seguinte: disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para que restaures as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nota bem, o profeta Isaías escreve isso, tá, irmãos? Então não era desconhecido isso, que a salvação também seria estendida aos gentios. Não era de desconhecimento dos profetas, não era de desconhecimento dos patriarcas, tá? Eles sabiam desse mistério. Eles não tinham noção da profundidade da revelação desse mistério apenas, tá? Outro versículo bíblico que eu quero ler para os irmãos, Salmo 117. Vamos para Salmo 117? Salmo 117 diz o seguinte: louvai ao Senhor porque Ele é... Salmo 117, verso 1. Louvai ao Senhor todas as nações. Em outras traduções está todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Este mesmo Salmos 117, verso 1, Paulo repete este mesmo Salmos em Romanos capítulo 15, verso 11, falando: louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos. Esse mesmo Salmos é repetido por Paulo, tá? Então, os escritores antigos sabiam desse mistério, que também os gentios louvariam o nome do Senhor. Outra coisa, Malaquias capítulo 1, verso 11. Vamos, a última referência aqui, para eu já finalizar a minha participação nesta manhã. Malaquias, o último profeta antes do silêncio de 400 anos, tá? Que depois desse silêncio de 400 anos, aí veio João Batista e veio Jesus, tá? Então, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, capítulo 1, verso 11. Vamos ler aqui rapidamente para eu concluir a minha fala nesta manhã. Olha só. Capítulo 1 de Malaquias, verso 11. Mas, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo o lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então note bem, irmãos, nesta manhã, que os profetas da antiga aliança conheciam em parte, mas não tinham a revelação completa. Desse modo, quero reiterar a minha fala aqui, que os escritores do Antigo Testamento souberam das promessas, mas não souberam como isso aconteceria e a profundidade dessas promessas, tá? Do alcance dessas promessas. O que nenhum deles compreender é que Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo e que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o maior mistério da história. Amém? Quero encerrar aqui a minha participação. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, podem mandar. Vou continuar acompanhando aqui, vendo os comentários e farei os esclarecimentos que houver necessário. Volto a palavra ao pastor Arnaldinho. Graças a Deus. Maravilha. Vocês estão vendo aí o pastor Ezequiel, porque ele vai ministrar a segunda parte aí. Pastor Ezequiel, é com o senhor. Ô, glória, satisfação em ouvir uma vez mais a irmã Saron explicando aí
primeiro tópico da lição, uma coisa gloriosa, ou assunto lindo, irmãos, um assunto tremendo. Quem dá uma primeira olhada no tema da revista, talvez não perceba tanto o seu conteúdo, mas é uma coisa muito gloriosa, um assunto abrangente. O que eu acho lindo nas professoras é que elas caminham pela Bíblia, né? Vemos aí a irmã Saron palmilhando aí pela Bíblia Sagrada. E é uma coisa gloriosa, irmãos, é o nosso alimento. A palavra de Deus, ela nos enriquece, nos fortalece, nos alimenta. E precisamos ouvir e aprender cada vez mais da palavra de Deus. Pois muito bem. Segundo tópico, aí para nós, rapidinho. Diz assim: o mistério revelado no Novo Testamento. Já que no primeiro tópico era oculto, nós aprendemos aqui que não estava tão oculto assim, né? E o segundo tópico diz o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo. É a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Mas Pedro também vai comentar algo escrito a isso. A gente aprende também muito quando lemos a história de Filipe no Atos dos Apóstolos a respeito disso, porque envolve a igreja, né? Pois muito bem, revelado aos apóstolos e profetas, nós já aprendemos aqui no início e também na lição passada, profetas esses que o Novo Testamento, o pastor Arnaldo vai mencionar nome de poucos deles, né? Um ou dois, bem poucos, porque a gente tem aquela ideia de profetas é Isaías, Daniel, Jeremias, mas a gente entende que no Novo Testamento também, não é verdade? Homens de Deus, mulheres de Deus. Em Samaria tinha 3 delas, né? A Bíblia vai falar que profetizavam uma coisa linda num determinado culto. Deus toma elas e elas começam a profetizar. E a gente aprende que o Novo Testamento é rico também em profetas, mesmo não mencionando o nome da maioria deles, né? Porque uma certa feita eu ouvi alguns irmãos comentando que os profetas eram apenas o Antigo Testamento, quando Jesus vai proferir dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Então dá a entender que os profetas encerram ali. Mas não é bem isso que a Bíblia fala ou que Jesus quis dizer, né? Vamos aqui seguir a lição. Tópico primeiro, a frase 1 diz assim: ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Vou comentar uma coisa rápida aqui a respeito de mistério. Por vir de Deus, do próprio Deus, o mistério, ele não depende de condição ambiental, física, aonde eu e você esteja. Aonde esteja o servo de Deus? Quando Deus quer falar, quando Deus quer se revelar, mostrar algo, é importante nós, cristãos, sabermos que é independente do local, do ambiente físico aonde eu e você esteja. É comum a gente ouvir nos dias atuais irmãos, servos de Deus contando que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus revelou, tá bom? É importante, porque às vezes a pessoa tem aquilo que somente quando está em oração, somente quando está na igreja, ou somente Deus revela só ao pastor, a dirigente do ciclo de oração. Não, é importante tu saber que Deus é mistério, e o mistério de Deus ele revela a quem Ele quer, quando e como Ele quer, tá? Às vezes é em sonho, às vezes é em visão, às vezes é bom frisar isso aqui, tá bom? E Paulo declara estar preso, e mesmo preso, o mistério a ele foi revelado. Essa passagem correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Está em Gálatas, no capítulo 1.
e que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Está no livro de Gálatas. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Está em Atos dos Apóstolos, confere aí o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Irmãos, nem poderia, não é verdade? Também nem poderia o ser humano dispor de uma situação que ele ignora. Ele criou, eu comentava aqui agora há pouco com o pastor Arnaldo, ouvindo a irmã Saron nos ensinar, que ele criou uma barreira, uma espécie de empecilho, para que ele mesmo não entendesse. Quando a gente lê o Gênesis, no capítulo 12, vê que Deus disse que de Abraão abençoaria nações, Deus não limitou a bênção, não é verdade? Então Deus já estava ali revelando esse mistério, que abençoaria nações, povos. Então, a gente olhando um pouco a geografia bíblica, a gente logo percebe que em volta do Estado de Israel, o país israelita, teve a possibilidade de conhecer egípcios, sírios, assírios, toda aquela região que estava bem por perto de Israel. A bênção de Deus não é limitada, é a todos os povos. É um mistério que estava meio que oculto, vamos dizer assim, mas Deus tinha mostrado desde o princípio. Porém, o ser humano, na sua ignorância, no seu modo de ser, não queria enxergar, dispor dessa bênção ou dividi-la com mais alguém. A gente até brinca, não, o Deus de Abraão é só meu e não é de mais ninguém. Aleluia. Pois muito bem. E Paulo aqui vem dizendo também que o mistério não foi revelado simplesmente a ele, mas também aos demais apóstolos, tá? Como nós estamos estudando aqui no segundo tópico, a respeito dessa revelação no Novo Testamento, esse mistério revelado no Novo Testamento, Paulo vai dizer que não foi somente a ele, mas a gente acompanha na Bíblia Sagrada que também foi revelado a Pedro, na verdade, de uma forma gloriosa. Pedro contempla, aquele lençol descendo numa visão gloriosa, e Deus começa a falar com ele. Fala, ó Pedro, eu abençoei, quem pensas que és para colocar maldição naquilo que eu abençoei? Então começa a desvendar ali um certo mistério. Nós vamos acompanhar na Bíblia Sagrada também no Novo Testamento, que a região para onde os apóstolos iam anunciar a Jesus, ela estava repleta de povos de outras nações. No dia de Pentecostes mesmo, a cidade estava repleta de pessoas de outros lugares, outros povos. Então, nada mais era do que Deus já demonstrando, dizendo, não, uma hora esse povo vai ter que acordar e entender que essa bênção, essa promessa é para todos. Não é só para eles, não é só para os judeus, não é só para os israelitas. E lembrando que esse mistério é desvendado no Novo Testamento, faz jus a gente lembrar, eu até quero ler juntamente com todos os alunos, irmãos que estão aí, nossos internautas fixos, Deus abençoe vocês. No Novo Testamento, o evangelho escrito por João, no capítulo 1, nós outros sabemos até de cor, no capítulo 1, o próprio João vai nos dizer assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Começa a desvendar a respeito do Senhor Jesus. No entanto, ele começa dizendo que veio ele aqui para o que era seus, e os seus não o receberam.
nele estava a luz, ele era a luz, né? E o povo não o recebeu. E por que não receberam? Uma espécie de ciúme, permita-me dizer esta palavra, talvez seja até uma outra, mas querendo que ele fosse só deles, né? O Cristo é meu, Deus é meu. Então toda espécie de mistério que envolve o bom Deus, o Criador de todas as coisas, dá a entender, pastor Arnaldo, que eles queriam só para eles, não é verdade? E Jesus, quando ele está na terra, palmilhando aqui em pessoa, ele não fazia distinção, nem de judeu, nem de gregos, nem de espécie de etnias alguma. Todos quanto vinha a ele abençoava, ele curava, ele salvava, já demonstrando que esse mistério já não era tão oculto assim, né? Eu ouvi um outro dia um nosso irmão dizer que o perdão do pecado foi trazido apenas por Jesus e de Jesus em diante. E só era perdoado os pecados de quem de fato conhecia a Jesus. Mas nós vamos ver o perdão de pecados, o amor de Deus em perdoar no Antigo Testamento. Quando nós lemos a história do profeta Jonas, nós vamos ver que Deus perdoou o pecado de toda a cidade de Nínive, né? Quando eles se arrependeram da sua iniquidade e Deus o perdoou. Nós vamos ver também o perdão de Deus a respeito da vida do rei Manassés, terrível nas suas atitudes, né? No seu modo de ser, seu modo de agir, mas de repente ele ora a Deus e ele recebe de Deus o perdão. São espécies de segredos ou de mistérios que vêm a ser revelado no Novo Testamento, porém o próprio Deus já tinha manifestado isso desde a antiguidade, porém o ser humano, volta a dizer, não queria enxergar. E aqui, no tópico 2, ele revela também a Pedro, é revelado também a João. João está na ilha de Patmos ali, e o próprio Senhor revela a ele e dá uma ordem para ele, para que ele escrevesse as igrejas que estavam na Ásia, quer dizer, fora do estado de Israel, pessoas de outros povos, mesmo a gente conhecendo que ali estavam repletos de judeus, porém, escreve aquela igreja. Então muitos dos gentios, né, faz jus também a gente relembrar o que é gentios, pessoas que são de outros povos, que não são judeus, que não são israelitas, também precisam da salvação. Já foi lido aqui, a nossa professora leu e releu diversos versículos, apontando a salvação aos gentios. O profeta Isaías vai nos dizer no capítulo 42, verso, se não me falha a memória, verso 5, 6, ali um pouquinho por diante, que o Cristo, ele viria a salvar, resgatar também os gentios, era salvador deles. Então, se antes do Novo Testamento, o Antigo Testamento já apontava, o Novo Testamento vem concretizar. Mesmo que alguns não queiram entender esse mistério, essa revelação, não queiram compreender, a gente entende pela palavra de Deus, não somente o Antigo, mas o Novo Testamento. É de fato um mistério? É um mistério, mas é um mistério glorioso. É um mistério que a gente, quando a gente entende, a gente olha para dentro de nós e fala, meu Deus, graças te dou que o Senhor nos alcançou também, tá? Então, deixa eu continuar aqui. Vou ver quantos minutos aqui eu tenho. Pois bem, frase 2 do tópico 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Eu achei importante isso aqui, pastor Arnaldo, porque ele dá um ponto. O mistério revelado é a igreja. Oh glória, então já não é mais revelado, a gente já não é mais oculto, perdão, já está revelado, somos nós. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, oh glória, desde sempre, e prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação de uma nova humanidade.
como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. Irmãos, essa glória, chamo assim de glória, talvez não deveria ser repartida por mais ninguém, ela é só de Cristo. Porque Cristo abriu a porta, abriu o leque, uniu a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Cristo, entre judeus e gentios. Jesus veio e dá a entender que aquele véu que é rasgado, quando Jesus está sendo crucificado, o véu é rasgado, né, de alto a baixo, assim após a sua morte, e alguém clama, né, dizendo verdadeiramente esse é o Cristo. Aquele véu, de fato, acabou a separação, acabou. Deus é tudo em todos. Jesus, o Cristo, é de todos. Essa salvação é para todos. Não há distinção. E se de fato o nosso Senhor Jesus Cristo nos ama, deu a vida dele a ponto de que é esse mistério desvendado. Já não há mais o que não pode, não. Jesus é Senhor de todos, de judeus e de gentios. Né? Ele traz essa união nele, no sangue dele, não há contestação. De dizer, não, a salvação é a preço, precisa se pagar para obter, não, o nosso Senhor já pagou um preço, haja vista que muito alto, verdade? Para que não houvesse mais essa separação. O Deus de Abraão é o nosso Deus, o Deus de Isaac e Jacó é o nosso Deus, o Cristo, né, de Pedro, Tiago e João é o nosso Cristo, é o nosso Senhor. Adquirimos isso por fé e por direito. Jesus nos concedeu. Terminando aqui o tópico 2, olha que coisa interessante aqui ainda. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade nossa, tá bom? Está escrito aí na lição da igreja, nossa, cai sobre nós, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Como vai se tornar se a gente não falar, não anunciar, se a gente não pronunciar? Cai sobre nós. Mas é importante também deixar claro que esse mistério, ela precisa ser crida, ela precisa ser falada com ousadia. Há um mandamento no livro de Hebreus dizendo assim, que quando entrais no santuário, entrais com ousadia. Não adianta a gente desvendar o mistério, saber todas essas coisas gloriosas que o Senhor nos trouxe pelo seu Espírito, já foi lido aqui, e a gente guardar conosco, ou de repente, na hora de pronunciar essa graça, a gente ter dificuldade, ser mesquinho em anunciar esse mistério, essa bondade de Deus. Também não adianta. Recai sobre nós. Estava aos profetas, estava com os discípulos, não é verdade? E eles com ousadia falavam, diziam, morreram por este mistério. E agora está sobre a minha tutela e a tua, e a gente também não tem a mesma ousadia. Então que o Senhor nos ajude, a cada aluno, a cada servo de Deus que nos está vendo nessa manhã. De repente você tem dificuldade em pronunciar as maravilhas do Senhor. Ore a Deus, peça a Deus misericórdia. Outrora a gente ouve sempre alguém dizer, eu não sei falar. Outro fala assim, eu não sei ler direito. Meu irmão, mas que essa graça te acompanhe, te encha. E seja firme na sua fé, na sua decisão. Porque foi um mistério desvendado, revelado a você. Diz respeito a você. Então, é uma responsabilidade grande, porque ela passou por todos os grandes homens e mulheres de Deus, e hoje está em quem? Em você, em mim. Passou por homens que, segundo a Bíblia Sagrada, o livro de Hebreus, o capítulo 11, vai dizer que a terra, o planeta, não era merecedores deles. Passou por eles, mas agora está em quem? Em mim e em você. Então é uma responsabilidade grande, porém gloriosa.
Não é verdade? Significa que, está aqui na lição, ó, significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. A igreja precisa divulgar, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Recai sobre nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite cada dia mais. Quando eu oro a Deus apresentando a nossa escola bíblica, eu começo a orar, mas não peço muita coisa. Eu começo a agradecer a Deus pelo privilégio que temos, tá bom? De ter grandes homens de Deus, professores exemplar, irmãs, mulheres conhecedoras da palavra de Deus. Então eu começo a agradecer pela vida de nós outros. Então você, aluno, louve a Deus também pelo privilégio que você tem de participar, porque esse tipo de conteúdo, assunto, não é todo dia que a gente se ouve e que a gente se vê exposto aí em qualquer um outro lugar. A respeito dessa glória, esse mistério que durante todo o Antigo Testamento, não é verdade? Deus revelou, mas parece que o povo não queria entender. Então veio Jesus, fez tudo por nós, e veio o Espírito Santo para dizer: olha, é assim que é, já não é mais oculto, agora está exposto, o cenário está aberto para todo mundo ver e participar, tá bom? Terminando aqui, a magnitude do mistério, olha que coisa gloriosa. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. A Bíblia está repleta, mas você pode conferir aí em Gálatas, capítulo 3, tá? E também no tema que nós estamos estudando, a lição Efésios. Pois muito bem, esse segredo que já não é mais segredo, esse mistério que também já não é mais, tiveram dificuldade mas hoje nós não temos. E por que não temos? Porque nós tivemos uma plataforma, um alicerce firme nele, que é Jesus Cristo. Então não tem como a gente mais esconder ou duvidar ou sequer querer fugir. A responsabilidade é da igreja, recai sobre nós, tá bom? Louvo a Deus porque alguns não quiseram a Jesus, mas chegou até a nós. Louvo a Deus por isso. E já não é mais um mistério oculto, porque a igreja está ciente de tudo, de todas as promessas de Deus a igreja conhece, da glória de Deus a igreja não só conhece, mas participa, de tudo, a igreja tem a resposta, a igreja tem a tutela dessas ordenâncias. Então, compete a mim e a você simplesmente obedecer e trilhar nesta bênção, nesta glória, desfrutando de tudo isso que o Senhor Jesus nos concedeu, mediante seus profetas, mediante seus discípulos, mediante o próprio sangue de Jesus, tá? Hoje chegou até nós, então eu louvo a Deus por isso e por muito mais a qual o Senhor tem feito. Eu quero aqui já devolver a oportunidade ao nosso pastor, o pastor Arnaldo. Ele vai estar dando prosseguimento e nós vamos estar aqui também aprendendo um pouquinho mais. Deus abençoe tua vida, ô glória. Graças a Deus, obrigado, pastor Ezequiel, a irmã Saron, que está conosco ainda. Obrigado por esta manhã, por estarem conosco, dividindo conosco esse conhecimento. Nós estávamos aqui, enquanto a irmã Saron ministrava, eu disse: os judeus, eles não entenderam, e às vezes nós também não entendemos mistérios de Deus que estão na sua palavra, né? Só para nós entendermos aqui, abrimos um parênteses, né? Muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, mas olha, a primeira palavra do livro é Apocalipsis, do grego, porque o Novo Testamento está escrito no grego.
e significa revelação. Ou seja, não há mistério. Ou o mistério que existe não é ocultismo, não é misticismo. Não, você não depende de graus de instrução para ir conhecendo informações, como acontece em algumas seitas, que a pessoa entra e conforme vai passando o tempo ela vai estudando e vai aprendendo mistérios, vai descobrindo mistérios. Não, o mistério já está revelado desde a eternidade. Tá? O tópico 3 diz o mistério pré-estabelecido por Deus. Quando nós lemos, como o pastor já leu aqui, o primeiro capítulo do Evangelho de João, João remete Cristo à eternidade. Então Cristo já estava na eternidade. Para você entender isso, para mim entender isso, é uma dificuldade, porque nós vivemos o tempo cronológico. Nós já aprendemos em lições anteriores sobre tempo. Se você recorda, acredito que há um ano atrás, mais ou menos, aprendemos sobre tempo. O nosso tempo é cronológico. Nós vivemos em função do sol que de manhã aparece, depois ele desaparece, entra à noite. Na verdade, você entende que é a translação da Terra e também enquanto a Terra gira de forma elíptica em torno do Sol. Isso traz as estações e traz o dia e a noite. Amém? Então nós vivemos um tempo cronológico, nós temos relógio, nós marcamos o nosso tempo. E nós temos início, meio e fim na vida terrestre. Todas as coisas aqui são assim. Aí quando nós olhamos para Deus, Deus não vive esse tempo. Deus vive o tempo dele, que é o Kairos. O tempo de Deus é plenitude, quando tudo tem que acontecer. E quando tudo acontece, naquele momento, naquele exato momento, se cumpre. Por isso você vai ver muitas das vezes escrito na Bíblia, na plenitude dos tempos. Essa frase significa que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Então nós vamos ler aqui agora, a partir de agora estaremos estudando, que nada pega Deus de surpresa. Porque lá no tempo de Deus, então não é que você não pode imaginar a eternidade como algo que passou ou algo que virá. A eternidade, para você poder entender ela, é muito mais complexo que isso, mas para você não ter dificuldade, pense assim, eternidade é sempre um tempo presente. Imagine que a eternidade é sempre um tempo presente. É por isso que o ontem e o amanhã, para Deus, é como se fosse agora. É complexo para nós entendermos, a mente humana não consegue acompanhar isso. Mas para que você não tenha tanta dificuldade, pense assim, a eternidade é o tempo presente. Ou seja, o que aconteceu é presente. Então Deus tem tudo o controle, Deus sabe de todas as coisas. Então nada pega Deus de surpresa, porque Deus, Ele conhece tudo. Tem um pastor amigo meu que diz assim, no começo do ano ele sempre diz, Deus já foi lá no final do ano e já voltou. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Já foi no final do ano e já voltou. Nós estamos vivendo a pandemia, Deus já sabe disso, já sabe o que vai acontecer, tem todo o controle. O controle está nas mãos de Deus, nada pega Deus de surpresa. É o terceiro tópico, ele vai dizer isso. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O primeiro subtópico do tópico 3 diz as riquezas insondáveis de Cristo. Então vamos lá. Cristo, o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Capítulo 3, versículo 8 do texto que nós lemos no início da aula. Que é a carta aos Efésios que nós estamos estudando. Então capítulo 3, versículo 8. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, que não poderia ser medido. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo deste plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus.
Então, na sua eterna sabedoria, no seu conhecimento, e nós não temos como entender isso, porque nós seres humanos vivemos de comparação. Você determina que esta cor é preta, esta cor aqui é laranja. Você determina isso. E toda vez que nós vemos alguma coisa parecida, é preto, é laranja, é branco, é azul, nós vivemos por comparação. Nós comparamos distâncias de um ponto ao outro e demos a elas, mensuramos elas. Agora, Deus não pensa como o ser humano pensa. Deus está muito mais além do que nós. Tudo para Deus é essência, é total. Nós amamos, Deus é amor. Nós temos carinho, Deus é a própria expressão do carinho. Nós temos o que nós consideramos justiça, mas Deus é a própria justiça. Então entenda, tudo que está em Deus, ele não tem como ser medido. Portanto, nós temos dificuldades de entendê-lo. O propósito de Deus já estava na eternidade. Deus, quando projetou o homem, ele já viu que ele criou um ser e deu a esse ser poder de decisões. Então, Deus não é um manipulador de marionetes. Nós não somos robozinhos. Deus criou um ser que ele amou ter criado, que é a junção do espiritual com o material. Veja bem, para criar anjos, Deus usa o seu fôlego, o seu sopro. A Bíblia diz que o hálito de Deus cria anjos, que são criaturas espirituais. Deus pega o homem, vem aqui na terra do barro, ele constrói o homem e dá ao homem o Espírito Divino. Então Deus juntou o espiritual com o material e fez um ser especial. Mas Deus deu a esse ser poder de decisão. E Deus criou uma ferramenta chamada livre-arbítrio, que faz com que o poder de Deus seja limitado nas nossas decisões. Deus criou isso para que eu e você pudéssemos tomar decisões na nossa vida. Porém, lá na eternidade, conhecendo tudo, Deus já viu o que ia acontecer. Então Deus já projetou, além de projetar o homem, Deus já projetou também um meio de salvar esse homem. Então nada pegou Deus de surpresa. E entenda uma coisa, irmão, quando nós falamos de mistério aqui, não estamos falando de coisa escondida, como já foi dito. Porque o mistério da igreja estava revelado. Quando Deus se revela a Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ali já estava desvendado o mistério. O problema é que nós, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, tentamos entender a Bíblia da nossa maneira. Eu procuro trazer a Bíblia para mim, moldando a Bíblia a mim, ao invés de fazer o contrário, que é o correto, eu me moldar a Bíblia. Quando eu me moldo a Bíblia, eu me coloco debaixo da graça do Espírito Santo, que é o verdadeiro intérprete da Bíblia, e ele revela mistérios como revelou para Paulo. Olha que maravilha, Paulo diz assim: não aprendi com homem nenhum, não estudei em escola nenhuma, eu recebi do Senhor. Até a maneira de executar o ato da ceia, você vê lá, nós lemos todo mês, em Coríntios 11, o que eu recebi do Senhor. E Paulo dá detalhes, como os outros apóstolos que deram detalhes. E importante, mas você diz assim: mas os outros apóstolos foram antes. Mas Paulo não teve contato com eles. E os livros, não existia a Bíblia como existe hoje. Ela existe para nós muito tempo depois que Paulo e os outros apóstolos já haviam partido. Então o que Paulo escreve ali é um mistério revelado, que não está escondido, está na Bíblia. Muitas das vezes nós olhamos e não entendemos. Então é importante, quando você for ler a Bíblia, for estudar a Bíblia, você tenha a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Nós não surpreendemos Deus nas nossas decisões. Surpreendemos o nosso próximo, mas a Deus não. O eterno propósito em Cristo. Então lá na eternidade, Deus já criou um propósito. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Capítulo 3, verso 9 do texto que estamos estudando. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno.
1 Pedro capítulo 1, versículo 20. E indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Então, no tempo certo, no momento certo, acontece e se revela o mistério de Deus. Fora dos planos humanos, nós aprendemos nas lições anteriores que o homem ele criou barreiras, ele queria Deus só para ele queria Deus só para o seu povo, só para a sua genealogia, mas a vontade de Deus desde a eternidade é que todos os homens se salvem, que nenhum se perca. Agora é importante a nossa decisão. Se nesta manhã nós temos alguém participando conosco, como aluno dessa escola bíblica dominical, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ou que esteja afastado dos caminhos do Senhor, hoje é dia aceitável. Hoje é dia de voltar à casa do Pai. Escola bíblica dominical também é culto, também é adoração e também é dia de aceitar a Jesus. Se você é um desses, faça um comentário, volte para Jesus hoje, se entregue a Jesus hoje. Nós temos professores que estão acompanhando e vai te dar o apoio que você precisa. Mas não deixe para depois. O mistério de Deus está nas Sagradas Escrituras. O problema é que nós, seres humanos, queremos moldar a Bíblia ao nosso estilo de vida. Mas não é assim, é ao contrário. Eu preciso me moldar ao estilo de vida que a Bíblia indica para mim. O plano divino pré-estabelecido é o terceiro subtópico. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, como nós já dissemos. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Capítulo 3, versículo 12. Tudo tem o tempo de Deus para acontecer. Deus não depende de mim ou de você. Deus não depende da nossa hora, do nosso dia, do nosso calendário. Isso foi feito para nós seres humanos. Como eu disse já aqui um pouco antes, nós vivemos por comparação. Nós comparamos o bonito com o feio, nós comparamos o grande com o pequeno, o maior com o menor, o gordinho com o magrinho. Nós comparamos cor de pele, nós comparamos etnia, nós comparamos. Nós olhamos para duas situações e definimos o que é uma, o que é a outra, e assim nós vamos montando o quebra-cabeça da nossa existência. Mas Deus não vê assim, Deus não entende assim, porque não tem nada que Deus não saiba, não tem tempo que Deus não entenda, não há nada que Deus não faça. Muitas das vezes o que acontece é o que é a vontade soberana de Deus, é a vontade permissiva, que é uma outra aula, um outro assunto, mas para que você entenda. Você pode falar assim, mas se Deus sabia de tudo, por que Ele permitiu ao homem? Porque, como eu disse aqui, Deus não criou marionetes, Deus não fez robozinhos, Deus fez um ser com vontade própria. É por isso que você precisa decidir-se por Jesus. É por isso que você teve que um dia dizer assim, eu aceito a Cristo como Salvador. Porque quando você disse isso, ficou registrada a tua decisão pessoal. E ela é muito importante para Deus. Porque Deus não quer obrigar você a fazer nada, mas lá na eternidade, desde o princípio, tudo foi criado para que você tivesse a oportunidade de, em Cristo Jesus, ser salvo. E o Jesus promete a vida eterna. Vida eterna. Isto é a salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos as riquezas insondáveis de Cristo,
Nele nós recebemos as bênçãos que foi prometida desde Abraão. Aliás, lá no Gênesis, se você voltar no Gênesis no capítulo 3, pastor Ezequiel, ele olhou para a mulher e falou: olha, de você vai nascer o Salvador. Então já tinha uma promessa ali para a humanidade. Em Abraão, Deus diz que todas as nações serão benditas em ti. Quando há a separação das tribos, o propósito divino é que cada tribo desse o seu primogênito, cada família desse o primogênito, para que ele fosse um sacerdote. O homem não entendeu o projeto divino. O homem não entendeu o projeto divino. E aí aconteceu o que aconteceu, e de todas as tribos foi tirado uma para representar o primogênito de cada tribo. Olha só, o homem tomou as decisões. Na plenitude dos tempos veio o Cristo. Na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora certa, Deus revela os seus mistérios aos seus profetas e aos seus apóstolos do Novo Testamento. Aquilo que havia sido profetizado lá atrás, como sombra de um futuro, se concretiza em Cristo Jesus. A igreja é o mistério que estava oculto. Ele não deixou de ser revelado, mas estava oculto. Nós é que não entendemos ele. Nós é que olhamos para a Sagrada Escritura e não damos a ela a devida atenção. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos ela como simbologia. Mas a Bíblia é real. A palavra de Deus é viva. Existem sim simbologias. Existem. Mas elas precisam ser analisadas e compreendidas. Mas o importante é que nós tenhamos a Bíblia como a palavra de Deus, viva e eficaz. Se você olhar para a Bíblia e entender, ler e colocar no seu coração que o que está escrito é literal, a tua visão espiritual será diferenciada. E não se esqueça de pedir ao Espírito Santo para te revelar o que às vezes você, ao passar os olhos, não consegue compreender. Você viu nessa lição que a igreja já estava nos projetos e nos propósitos divinos desde a eternidade. A salvação em Cristo, ela existe desde sempre. Não havia sido revelado de forma clara como foi em Cristo. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, ou seja, na plenitude dos tempos, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora, revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Olha que interessante. O pastor Ezequiel disse, sobrou para nós. Que bom. Paulo diz que os anjos queriam, pediram. A Bíblia dá a ideia de que os anjos... Eu acredito que a conversa foi assim, ó, nos deixa anunciar. Aí Deus disse, não, quem vai fazer isso é a própria igreja. A própria igreja. Cabe a mim e a você. Escola Bíblica Dominical é momento de aprender. Você tem falado de Jesus para as pessoas que estão ao seu lado, ou você prefere dizer que fulano e beltrano não vale, não serve, não presta? Você não gosta da sua vizinha, que a sua vizinha te maltrata, a sua vizinha fala mal de você, mas você já falou de Jesus para ela? Você revelou aquilo que o Senhor revelou para você? Porque quando você aceita Jesus como Salvador, é espiritual, é uma revelação do Espírito para você. Porque quem atua primeiro é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado,
Convencimento é a partir do Espírito Santo. O convertimento vem através da sua atitude e da ação de Jesus na sua vida. Então, quando você se torna a igreja, é um mistério maravilhoso. É um mecanismo que funciona maravilhosamente para a tua salvação. E nós precisamos ser gratos a Deus. Eu acredito que a palavra, pastor, seja gratidão. Gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus pela salvação em Jesus Cristo. E não ficar com isso só para mim, não ser mesquinho, não fazer o que fizeram no passado, achando que Deus era só para eles. Deus não é só para mim, Deus não é só para você. Deus é para toda a humanidade. Deus é para aquela pessoa que você não gosta. Deus é para aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa que te faz mal. Essa pessoa precisa de Jesus. E você não pode ficar calado. Nesta manhã eu proclamo, eu chamo você, eu conclamo você, ao invés de ficar criticando atitudes do governo, que você pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Porque se essa nação se converter ao Senhor Jesus, a Bíblia promete que a terra será sarada, o povo será abençoado. Louvado seja Deus. Vamos fazer a diferença. Comece por você. Não deixe passar ao tempo a oportunidade. Fale de Jesus. Aonde você estuda, as pessoas sabem que você é um cristão. Aonde você trabalha, você é respeitado como cristão. Qual que é a tua postura? Como os teus amigos te veem? Como a tua família te vê? Lá na tua família você é respeitado como cristão? Você se dá o respeito? Porque você carrega em você a coisa mais preciosa que um ser humano pode receber, que é a esperança de salvação em Cristo Jesus. Você é igreja, você é especial. Você é o mistério de Deus revelado à humanidade através dos apóstolos e dos profetas. E cabe a mim e a você divulgar essa verdade universal. Aleluia. Irmã Saron ainda está aí? Estou aqui, pastor Arnaldinho. Vou pedir para o Guilherme que abra o foco e coloque a irmã Saron junto conosco. Nós estamos encerrando a escola bíblica dominical nesta manhã. Pastor Ezequiel do meu ladinho aqui. Maravilha. Você que começou a participar conosco agora há pouco tempo, não conhece a estrutura, mas por trás de tudo isso aqui, irmãos, tem uma equipe trabalhando incansavelmente. Eu quero agradecer a cada professor, eu quero agradecer aos secretários da Escola Bíblica Dominical, aos gestores que estão se extravasando para que tudo isso aconteça. Tem uma equipe enorme atrás de tudo isso aqui. Nós somos aqui o rosto de uma grande equipe que tem feito um trabalho extraordinário. Já foi colocada a playlist, tanto no Facebook, e eu acredito que mais tarde vai ser disponibilizado também no YouTube, pelo nosso diácono irmão Moisés, que tem sido uma bênção na nossa vida. Nós temos aqui, de vez em quando estou fazendo um contato aqui com o celular, que estamos nos comunicando. O presbítero irmão Alain, que é o nosso superintendente, juntamente conosco na superintendência da escola. Eles estão travando uma grande batalha por trás de tudo isso, para que tudo isso aconteça. Então as suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, tem uma equipe olhando, observando. Os professores estão atentos para que tudo seja feito para a honra e glória do nome de Jesus. Irmã Saron, a primeira pergunta que tem aí, vai falar sobre o tópico que a irmã comentou. Ela diz assim: qual o significado da palavra mistério dentro do ponto de vista que nós estamos estudando? Qual que é o significado, irmã Saron? Alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Esse é o significado da palavra mistério. Divina, né? Um mistério. A verdade divina que estava oculta, que passou a ser revelada. Quer dizer, estava na Bíblia. Nós é que não tínhamos visto ainda, mas já estava lá. Aqui nós usamos assim, tem uma pergunta assim: o que indica a expressão como, né? Como?
Lá no começo, lá nós tivemos como, né? A expressão como indica que o Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Então, a expressão que Paulo utiliza aí é para isso, para reafirmar. Não foi, lá foi revelado, mas nós não entendemos. Só que em Cristo, Isaías, se não falha a memória, a irmã Saron, o irmão pastor Ezequiel pode me ajudar. Ele diz que aonde havia as trevas, a luz brilhou. Isaías 9, a luz brilhou. E quando a luz brilha no lugar de trevas, a primeira coisa que faz, ela revela tudo que está ali. Pastor Ezequiel, o que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios? A condição dele, né, de estar numa situação incômoda, né, fisicamente falando, né, ele estava preso, né, porém não impediu de ser revelado o mistério. Corpo preso, mas a mente, o coração livre. O espírito livre, é verdade. Livre. O que é mistério revelado? A irmã Saron já deu a entender lá, mas que mistério é esse, irmã Saron? Vamos reforçar, nós já falamos aqui várias vezes, mas que mistério é esse que foi revelado? Mistério! Que mistério é esse que foi revelado? Esse mistério é a igreja do Senhor, formada por judeus e gentios, que tem como base a sua fé em Jesus Cristo. Maravilha, como diz a garotada aí, é nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quem o mistério agora deve ser anunciado? Nós falamos aqui no finzinho, né? Demos ênfase, por mim. Não, é por mim. Bata no peito e diz assim: eu sou responsável pela divulgação desse mistério. Irmão, fofoca é pecado, mas falar de Jesus e de salvação não é não, viu? Pode falar que você não vai estar pecando não. Conta esse mistério para todo mundo. Revela o que já está revelado na Bíblia Sagrada para todos que você conhece, porque Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Amém? Irmã Saron, por gentileza, suas considerações finais. Quero agradecer a cada um dos irmãos que acompanharam a lição nesta manhã. Como eu disse no início, era uma lição muito profunda, com muito detalhe. Acho que se tivesse 2 horas aí, a gente discorria tranquilamente sobre o assunto. Então, Deus abençoe a vida de cada um. Tenham um abençoado domingo. E domingo que vem, não percam a aula que vai falar sobre o propósito da oração que Paulo faz logo em seguida, no próximo versículo do que a gente estudou hoje. Então, contamos com todas vocês novamente domingo que vem para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado, irmã Saron. Ela está na segurança do lar dela. A irmã Saron está dentro do grupo de risco, por isso ela não está presente aqui conosco, mas tem sido fiel. Todas as aulas que foi designada a ela está lá ministrando, e quando não está ministrando, está trabalhando pelos bastidores aí para atender a todas as irmãs. E eu quero aqui agradecer a todas as irmãs, que Deus abençoe vocês, que têm estado ao nosso lado, nos dando força, nos dando graça. Cada aluno é importante. Nós estamos aqui porque você é importante para Deus e para nós, viu? Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Saron. Muito obrigado. Um abraço ao irmão Emerson e a todas as crianças aí. Deus abençoe vocês. Amém. Pastor Ezequiel, por gentileza, suas considerações. Meus irmãos, só tenho a agradecer, viu? Agradecer a pessoa do nosso pastor, também toda essa diretoria da escola, pastor Arnaldo, Deus abençoe, viu? O Alan, que tem se tornado um amigo, né, na estrada, Deus abençoe. Também agradecer aqui ao Guilherme, por trás da... Guilherme está de noite, está de dia, é uma bênção. Deus abençoe vocês, tá? No nome de Jesus. Até a próxima. Não poderia também deixar de agradecer ao Everton, que quando o Guilherme não pode estar, o Everton está aqui, fiel escudeiro. Everton, Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus continue. Eu disse hoje de manhã para o Guilherme, quando nós nos encontramos, ele: Guilherme, Deus vai te recompensar, filho. Deus vai te recompensar. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. E o esforço que nós fazemos para o Senhor, Ele tem retorno. Então não deixe de fazer a obra de Deus. Eu quero agradecer a todos que participaram nesta manhã, dando o seu joinha, fazendo seus comentários. Nós temos irmãos aqui, se eu fosse ler os comentários dos irmãos aqui, maravilhosos. Vocês só nos estimulam, só nos ajudam cada vez mais.
Que Deus abençoe as vossas vidas. Agradecer aos professores e pedir a você que vai lá no playlist, no Facebook, no YouTube e assista, participe, porque agora você participou, né? Mas você pode participar juntamente com seu filho. Nós temos aula para todas as idades, desde o bebezinho recém-nascido até o velhinho, entendeu? É começo, meio e fim. Atendemos todas as idades para a honra e glória do nome do Senhor. Vai lá, nem que, pastor, eu vou por curiosidade. Vá, você vai gostar. E eu tenho certeza que domingo que vem, quando terminar a aula dos adultos, você vai correr para a playlist para ver as outras aulas, porque é extraordinário, maravilhoso o que Deus tem feito através da nossa equipe. Muitas igrejas estão fazendo o trabalho de escola bíblica dominical. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus amigos, meus companheiros, professores e superintendentes e pastores, diretores que estão trabalhando para que a escola bíblica dominical aconteça no Brasil e no mundo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Mas eu puxo a sardinha para o meu braseiro, viu, pastor Ezequiel? Irmã Saron, eu puxo a sardinha para o meu braseiro. Puxo, porque eu sei que no meu braseiro eu vou assar ela de forma legal. Então, quero agradecer a Deus pela vida de cada professor. Se você tem uma criança, um sobrinho que está te visitando, tem uma aula específica para a idade dele, de 0 a 120. Se tiver alguém com 121 e tiver em condições de entender, também pode participar, não tem problema nenhum. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um bom domingo, um bom almoço. Fique com a sua família, fique em casa, evite sair, evite problemas, continue orando para que Deus continue nos abençoando. Ore pela vida do nosso ministério, ore pelo nosso pastor e todo o ministério que está junto com ele trabalhando. Não é fácil, então ore pelas finanças da igreja, irmão, e seja um colaborador, não se isente de contribuir. Em todos os cultos tem lá as indicações de como você pode contribuir, como você pode ofertar. Não deixe de ofertar, contribua, nós precisamos. A igreja continua, olha, o Guilherme acabou de colocar aí a nossa conta bancária, o PagSeguro. Faça a sua oferta nesta manhã de amor, de carinho. Pastor, é obrigado? Não, ninguém é obrigado. Mas olha, não parou as nossas contas, não parou as nossas despesas. Nós temos energia, nós temos material, e num momento como esse nós precisamos investir. Então, não deixe de contribuir, faça. Eu tenho irmãos que dizem assim: pastor, eu não gosto de depositar, eu gosto de entregar o meu dízimo. Eu sei, irmão, eu também gosto de entregar o meu dízimo no dia de ceia. É um padrão nosso, é uma cultura nossa. Mas nós estamos vivendo novos momentos e exigem novas atitudes. Então, não seja retrógrado, não atrapalhe o crescimento da obra de Deus. Ore, mas contribua também, porque contribuição faz parte do culto. Nós aprendemos isso desde cedo. Então contribui, dê o seu dízimo, não deixe de dar o seu dízimo, de entregar para o Senhor. Deus vai te abençoar cada vez mais. Nós estamos num momento que precisamos de bênçãos de Deus na nossa vida. Então não vamos fechar a nossa mão para a obra do Senhor. Anote aí, tire uma fotinha, anote no caderninho, mas contribua com qualquer quantia para que a obra do Senhor continue funcionando. Pastor, se eu não contribuir, a obra vai parar? Não para, irmão, essa obra não para. Essa obra não para, tá? Não vai parar. Mas faça a tua parte, ajude. Deus jamais deixou de retribuir àquele que com alegria contribui para a sua obra. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um bom domingo, fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez. E que as bênçãos do Senhor sejam sobre você e seu lar. Amém.